Dado um termo, Daniel tem essa questão das 70 semanas, e aí, quando chega na última semana, ainda não aconteceu, e o livro de Apocalipse ela vem para dar aí a última semana de Daniel, mais algumas profecias de Isaías, profetas menores, Ezequiel, Abacuque, Amós, vários outros profetas menores. Aí a Bíblia vai trazer essa questão do futuro. Isso sempre atrai muitos olhares, atrai muitas especulações. O autor do livro de João está em 1 João, em Apocalipse 1:4. Vamos lá, Apocalipse 1:4. Depois nós vamos ver isso, mas essa introdução aqui é importante. Então, em 1 João 4, é o João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano rei da terra. Só o verso 4 aí vai falar do João, verso 9 também, ainda de Apocalipse 1, verso 9, ele diz assim, ó, eu, João, irmão vosso e companheiro da tribulação do reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A gente vai falar isso aí. O capítulo 22, verso 8, também vai citar, de Apocalipse, capítulo 22, verso 8, ainda vai citar o apóstolo Paulo, o apóstolo João, capítulo 22, verso 8, ele diz assim, ó, eu, João, sou quem ouvi e viu essas coisas. E a gente vai falar disso aí. Ele é um profeta, ele não só ouviu a respeito do que deveria acontecer, mas ele viu também, ele foi transportado. O que nós vamos entender no livro de Apocalipse? João ele vai subir e vai descer várias vezes. Então ele vai olhar de cima no céu o que está acontecendo na terra e ele observa tudo. E aí de baixo ele olha para o céu e vê o que está acontecendo no céu. E, e, e ele fica nisso aí. Às vezes até em cima ele participa ali e do que está sendo acontecendo ali. Ele tá, o anjo fica levando e descendo ele assim, né, em espírito ou em corpo próprio. Difícil saber como é que foi essa dinâmica aí. Mas ele fala que é uma visão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele vai falar diferente. O apóstolo Paulo fala que a visão era tão real que ele diz assim, eu não sei no corpo ou fora do corpo. Ele usa exatamente essa palavra. João já tem outro entendimento, no caso dele, mas João é esse profeta. Então me disse, vê e não faças ali. Ó, eu sou o que ouviu essas coisas, e quando ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, o anjo disse para João, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Isso é muito importante porque ninguém merece adoração a não ser o Senhor Deus, ou seja, Jesus. Qualquer outro ser celestial não merece adoração, não lhe cabe adoração, porque ele é servo, conserva ainda, como nós. Ele é servo do servo. Então, assim, não cabe.
Apocalipse quer dizer apo, no grego. Então, falar um pouquinho sobre a apostila. Eu fiz esse esqueleto aí, você vai ver que nos primeiros é, versículos eu consegui caminhar, mas ele é um pouco extenso, e aí depois eu vi que não ia conseguir terminar em tempo, aí eu fiz até o final. Então, como é que vai ser a dinâmica agora do estudo assim? O que eu não tiver colocado aí, você pode depois preencher na sua apostila. Todo dia eu tô alimentando ela. Tento aí pelo menos fazer um versículo por dia da apostila. Ele é bem extenso, gera muita pesquisa. Tem outros livros que eu vou citar, livros apócrifos, livros que não tem o hábito da gente usar, tipo assim, o livro de Adão, o livro de Noé, a Apocalipse de Baruque, entre outros assim, que eu vou citar, porque ele traz uma certa, como é que vamos dizer assim, um certo conhecimento também. Ah, só para entender, às vezes você vai olhar e vai falar, não, mas esse aqui, busca que livro é esse aí? Mas são livros que não são aceitos pelo cano, né, nos concílios, de vários concílios. Cesareia é um dos mais importantes também. Vários concílios foram feitos, esses livros, apesar de eles terem parte, Judite também falam, apesar que o Judite é bem pouco assim, mas tem a ver mais com Israel. Mas esses livros assim, eles trazem alguma coisa que às vezes são interessantes a gente entender. Tem aquela apostila que eu mandei sobre o primeiro céu, que eu mandei ali, aí eu coloco mais sobre isso, e é bem legal, que trabalha mais sobre a questão dos anjos aí, essa batalha espiritual. Então, Apocalipse quer dizer apo, aí do grego, que quer dizer cobrir ou esconder. E calipto, que é afastar ou revelar. Então, Apocalipse, né, calipse, que quer dizer revelar o que está escondido. A tradução de Apocalipse seria essa aí. O livro nada mais é do que a revelação daquilo que está escondido aí, no grego, que foi escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento, com exceção de Lucas e Atos dos Apóstolos, todo ele foi escrito em grego. Lucas e Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, foi escrito em aramaico, porque ele mandava para o discípulo, né, de Lucas ali, e ele mandava essa escrita para Teófilo. Então ele mandava lá o aramaico. Então os dois livros, com exceção desses dois livros, todo o resto foi escrito em grego. Quem que é esse primeiro João? Vamos lá para primeiro João, ainda falando do quem que seria esse João? Primeira carta de João aí, o verso 1, primeira carta de João, o verso 1, ele diz assim, ó, a, o que era desde o princípio, o que tem, primeiro João, primeira carta de João. É isso aí. Então, ó, que era desde o princípio, que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos nossas mãos, apalparam com respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou em nós. Tudo falando uma citação sobre Jesus. E nós temos visto dela, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestado.
o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí ele continua, né? Pode. Ora, a mensagem da luz, ah, acho que eu anotei errado aí. Esse João, ele é filho de Zebedeu. Está aí na carta, pode descer. Acho que tá, deixa eu só ver aqui, se eu coloquei primeiro João, e daí ah, só aqui para anotar. Esse João é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, os discípulos de Jesus. Ah, segundo João, fica mais fácil. Puxa vida. Eu não botei aqui, mas vamos lá para Marcos. Bom, Atos, vamos lá para. Depois eu vou falar mais sobre ele, segundo João 1, 4, 3. Só para um minutinho só. Tem outros textos aqui, acho que dá para eu pegar aqui, ó. Vai até ficar mais fácil. Atos 4, 3. Opa, Atos 4, verso 3. Vamos para Atos 1, 13, e aí fica mais fácil. Atos, isso, 1, 13. Aí, olha só. Quando ali entraram, subiram o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, esse aí que nos escreve, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Então, porque eu tenho Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Também aí. Todos eles perseveraram unânimes em oração. Depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre a vida de João. A data que foi escrito Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, foi no reinado de Domiciano, né, que era o imperador de Roma. Ele manda prender apóstolo João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ela fica próximo da atual Turquia, no Mar Egeu. É uma ilha pequena, era uma ilha prisional, e ali provavelmente a prisão de João ficou entre 81 e 96 depois de Cristo, próximo ali da Turquia. Existem algumas interpretações do livro. Então eu tenho a primeira linha de pensamento que é preterista, ou seja, os preteristas eles acreditam
que as profecias do livro já foram cumpridas. Não tem mais nada para cumprir. Elas foram cumpridas durante o Império Romano ali, então não tem mais nada. Tem uma segunda linha, a histórica, que eles acreditam que Armênio vai acreditar nisso, que é uma questão que ela está sendo ela está sendo acontecendo no sentido de cada igreja passou por um período da história sobre o que deveria acontecer, ou seja, essas igrejas já foram. A idealista, ela acredita que o livro só faz referência à questão da luta do bem contra o mal, e a futurista, lógico que somos nós também, depois a gente vai ver isso, que acredita que ela vai acontecer ainda o capítulo 4, nós vamos ver, de Apocalipse até o 22, ainda não se cumpriu. Aí a gente vai trabalhar, tem várias interpretações, pós-milenista, pré-milenista, arminiano, mas assim, eu não vou pegar, não vou ficar muito preso nisso. A gente vai pegar a Bíblia e a gente vai destrinchar o que ela tem. A revelação de Jesus está no capítulo 1, o capítulo 1 vai falar sobre os ressuscitados, o capítulo 2 e 3 vai falar sobre as igrejas da Ásia Menor, a próxima aí, onde hoje é a Turquia. O capítulo 4 e 5 vai falar sobre Jesus, que morreu e ressuscitou. O capítulo 6 e 19 vai falar sobre o julgamento. O retorno de Cristo aparece no capítulo 19 de Apocalipse, o reino milenar no capítulo 20 e o novo céu e a nova terra, aí, capítulo 21 e 22. Então, vamos lá. Vamos começar aí nossa saga pelo livro de Apocalipse, ou seja, aí, a revelação daquilo que estava escondido. Então, vamos lá. No verso 1, vamos ler aí, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Então, o que diz aí Apocalipse 1, verso 1? Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, e nunca teve tão perto isso de acontecer, deve acontecer, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, testemunha de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Então, vamos lá. Então, quando nós falamos de Apocalipse, ou de revelar as coisas que estão escondidas, se você tiver a oportunidade, tem Apocalipse de Baruque. Ele fala também a respeito dessas coisas que deverão acontecer. É legal também, traz bastante coisa, e tem alguns textos que trazem essa revelação. Mas eu não vou ler aqui, dá para ler. Então vamos lá. Onde aparece isso aí? 1 Coríntios 14, verso 26. Vamos lá para 1 Coríntios 14, 26. O livro de Baruque ele foi publicado 2 séculos depois de Jesus, ano 200 e ano cento e pouquinho, aliás. Então vamos lá. O verso 26 diz assim: ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunires? Um tem salmo, outro doutrina, e esse traz revelação. Aquele outro é a língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito com edificação. Então o apóstolo Paulo traz uma liturgia aí no capítulo 14, e durante já tem pronto. Então, ó, um traz um cântico, então tinha um cântico, um salmo, eles cantavam ali, entoavam. Alguém trazia uma doutrina, as cartas que eram lidas
os evangelhos e as cartas, principalmente as cartas eram lidas mais na igreja primitiva. Então, eu tinha as cartas de Paulo, as cartas de João, o livro de Tiago, ali, a carta de Tiago, né? E todas essas, esse Tiago é diferente do irmão aí de João, que é o meio-irmão de Jesus. A carta de Tiago e Judas são os meios-irmãos de Jesus que escrevem ela aí. Então vamos lá, Romanos 16. Então, aí outro traz língua, revelação, e aí pode ser a mesma, naquele momento. E como hoje, é que hoje essa questão de revelação tem que ter um cuidado muito maior para entender o que, como diz o apóstolo João, discernir os espíritos. Mas tudo que é bom vem de Deus. O que não é, certamente não é. Esse é a mais simples de dar uma peneirada aí a respeito de revelação. E aquele língua, outra interpretação de língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. A respeito de revelação que aparece na Bíblia. Romanos 16, verso 25, vamos lá para Romanos. Romanos 16, verso 25. Então vamos lá. O verso 25. Então, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, o que estava escondido lá atrás de Daniel, agora passa a ser revelado. Pronto. Tudo que eu e você precisamos saber a respeito do futuro, agora já está revelado nas Escrituras por meio dos apóstolos e por meio dessas cartas e por meio de João em Apocalipse. Então, eu e você agora temos por inteiro, o livro inteiro. Os profetas, eles não tinham o final do livro. Então, eles tinham os 39 livros do Velho Testamento, faltavam os 27 do Novo Testamento. Então, assim, eles tinham um pouco mais da metade do livro e agora nós temos o livro por completo e a gente já sabe o desfecho. Nada pode ser acrescentado. Nós vamos ver isso. O único livro que tem uma maldição é o livro de Apocalipse, ou seja, nada pode ser acrescentado nem aumentado nesse livro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tudo, tudo que eu e você precisamos saber está descrito aí no livro. Vamos para 2 Coríntios 12, verso 1 e 2. 2 Coríntios 12, verso 1 e 2. Então vamos lá, 2 Coríntios 12, o verso 1 e 2 aí. Então vamos lá. Se é necessário que me glorie, ainda não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele vai falar sobre ele. Olha só, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, aquilo que eu falei, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Então, o apóstolo Paulo aí, ele tem essa visão e ele vai começar a falar tudo aquilo que foi revelado a ele. Então, ele tem toda essa percepção das coisas que foram reveladas e que agora traz luz aí essa verdade para todos nós. Gálatas 1:12, ainda falando sobre revelação, Gálatas capítulo 1, verso 12. Gálatas 1:12. Vamos lá. Ó, porque eu não recebi nem aprendi
o apóstolo Paulo falando, de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Deus tem revelado a sua verdade, tem revelado a palavra dele para todos nós. Qual que é o sentido de tudo isso? Vamos para 1 Pedro 1,7? 1 Pedro, capítulo 1,7. Ah, isso tudo é a respeito de revelação, trazer à luz aquilo que estava encoberto. O 1,7, ele vai dizer assim, 1 Pedro, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo retundante em louvor, glória e honra e revelação. A quem não havendo visto, a mais no qual não vendo. Agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Ou seja, tudo aquilo que nos foi revelado, o único propósito aí é a salvação da nossa alma aí, certo? Ainda em o verso 13 de 1 Pedro, verso 13, ele diz assim, ó, por isso, cingimos-nos de todo entendimento que agora nós temos, mediante o Espírito Santo, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça. Então, esse é o nosso momento de esperar na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, eu agora e nós temos essa revelação por meio do Espírito Santo, através de Jesus, aquilo que nós deveremos fazer nessa caminhada. O capítulo 4 e 13, ainda de 1 Pedro, capítulo 4, o verso 13, ainda de 1 Pedro, ele vai falar sobre o verso 13, sobre esse sentido da revelação. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Então, assim, o apóstolo Paulo dá Pedro, aliás, o apóstolo Pedro dá um up, porque muitos cristãos estavam sendo perseguidos e mortos pelo Império Romano nesse momento. Eles eram queimados vivos, eles eram colocados no Coliseu, eram devorados por leões, por bestas, feras, e toda sorte de crueldade era experimentado pela igreja primitiva. Alguém pode dizer assim, nossa, época boa, igreja primitiva. Não sei se era o ideal, não, mas o negócio era ponta de espada mesmo. Então, assim, e o apóstolo Pedro, ele fala, vamos animar aí a respeito daquilo que está sendo revelado para mim e para você. E em Lucas, capítulo 2, verso 32, vai trazer luz a essa revelação. Lucas, capítulo 2, verso 32. Já vista aí? Ó, então vamos lá. O qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Quem que é a igreja? Eu e você, os gentios. E para a glória do teu povo de Israel. Então, essa é a luz pelo qual veio a revelação. A última semana, então, isso é importante. A revelação aos gentios. Agora nós passamos a entender a verdade. E a glória aí do povo de Israel, isso não se discute. É um povo que Deus tem um trato diferente com eles. Não importa. Às vezes as pessoas, não, mas não é o Israel de hoje, não é o de ontem. Não importa. Deus tem um trato diferente com a nação de Israel, com aquela região de Israel. Lembrando que a gente viu em Daniel que aquele povo foi comprado lá atrás. Deus entregou a Etiópia, o Egito, né, e a região da Somália pela nação de Israel. Então, isso já foi entregue, traz luz. Romanos 16, 25, vamos lá para Romanos 16, 25. Rapidinho para terminar esse texto aí.
essa questão. Romanos 16, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio em tempos eternos. Lá atrás, a gente já viu esse texto aí, Gálatas 1:12. Vamos ler só para terminar aí, Gálatas capítulo 1, verso 12, a gente leu, vamos ler o 2:2, só para ser mais 2:2. Gálatas 2:2. Ó, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, o apóstolo Paulo aí, ele traz essa revelação de Jesus. Então, o primeiro passo aí que nós vamos entender do livro de Apocalipse é que ele traz a revelação das coisas futuras. Isso, de certa maneira, não vai fazer diferença na minha vida nem na sua, porque nós cremos no arrebatamento, eu vou dizer. Mas quem ficar aqui, ele vai perecer isso. Eu creio que tem um livro, a, ai meu Deus do céu, e ele conta, bem legal, Milênio, eu vou, Milênio, se eu não me engano. Ele conta a história lá de um rapaz que ele passa pela tribulação e é bem legal, porque ele vai encontrar o que ele deveria saber nos vídeos. Esse livro foi escrito na década de 70 e ele encontra os livros gravados e aí ele passa, ele vai ouvindo e é bem legal a história. É milênio, se não me engano. Eu vou separar e aí na próxima aula eu falo sobre ele. Amém? Que Deus possa nos revelar aí ainda mais aquilo que nós deveremos e viver em Cristo nesse tempo. Toda essa revelação é importante se ela tiver um único propósito, que é levar as vidas até Jesus. Se eu e você soubermos disso só para guardar, não tem valor nenhum essa revelação. Essa revelação, o propósito dela, como nós acabamos de ler aí, era para falar para todos que ainda não conhecem de Jesus o caminho. Nunca teve tão perto, e eu creio que hoje não existe uma preocupação maior da Igreja de Jesus a não ser testemunhar aquilo que Jesus está às portas. Eu creio que tudo que é do mundo é muito pequeno para a gente perder tempo. Eu creio que hoje a questão deste mundo, a política e tudo que o mundo tem gritado aí, não tem valor pela brevidade que nós temos com relação ao retorno de Jesus. Eu creio que nunca se teve uma oportunidade primordial de falar da volta de Jesus como agora, nesses dias que nós estamos vivendo. Amém? Ó Pai, quero agradecer por começarmos esse novo livro de Apocalipse. Tantas coisas para a gente aprender, que o Senhor possa continuar nos ensinar, nos dar a tua direção e o mais importante, possamos testemunhar dessa verdade para as pessoas. Tudo aquilo que está sendo revelado e já foi revelado através das Escrituras, seja agora entendido por nós, ó Pai, para podermos testemunhar da tua verdade para aqueles que estão perto e longe de nós, no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe a vida de todos nós. Amém?